Espíndola, queria que você, boa noite, falasse da arbitragem do jogo de ontem. Bom, primeiramente dizer que a gente está frustrado, né? E, enfim, obviamente com raiva do resultado, né? Não é o resultado que a gente esperava. Dito isso, é inaceitável o que aconteceu em relação à arbitragem hoje. São vários erros capitais, o pênalti no Gabi e a consequente expulsão. O goleiro não disputou a bola, no momento que ele foi driblado, escolheu fazer a falta abrindo os braços no Gabi. Isso é um lance de expulsão claro, a gente não entende nem por que o VAR não chamou. Teve uma quebra de protocolo de não deixar o lance seguir na questão do impedimento que foi apontado, inexistente no lançamento do Arão para o Gabi. Então também no nosso entendimento aí seria outro gol, o Flamengo terminaria ali o jogo na frente, né? E são erros inaceitáveis numa maratona que o Flamengo está fazendo aí de 5 jogos em 12 dias. Não é o primeiro erro. Teve erro no jogo contra o Cuiabá, teve erro no jogo contra o Atlético Paranaense, no momento que estava 2-0 para o Flamengo, uma revisão de expulsão inaceitável. E o outro fato que a gente não entende é como que 3 clubes disputando o campeonato, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, você tem 2 juízes de Copa do Mundo, Klaus e Wilton, 2 dos melhores árbitros da América do Sul. Se não fosse uma final de clubes brasileiros, tranquilamente poderiam estar e ter os méritos para apitar uma final de Libertadores. E se resolve fazer um experimento colocando um trio de arbitragem de Série B para arbitrar um jogo que influencia na briga do título. Realmente não dá para entender esse tipo de escolha. E óbvio que o maior responsável, enfim, dos erros capitais aí cometidos, não é o trio de arbitragem, é quem escolhe o trio de arbitragem e acarreta um desequilíbrio no campeonato. Você não pode, só para terminar, você não pode colocar na briga do campeonato para arbitrar os jogos dos outros 2 clubes que são postulantes ao título, árbitros de Copa do Mundo, e fazer um experimento com um trio de arbitragem para formar o trio de arbitragem num jogo do Flamengo nas rodadas finais onde está disputando o título. Spindle, você falou sobre muitos erros. O Flamengo pretende entrar em alguma coisa com a CBF, com a CIBA? Olha, isso aí a gente vai avaliar, mas assim, os erros são claríssimos, são evidentes e mais graves ainda do que os erros cometidos em campo foi a escala da arbitragem. Assim, não, é incompreensível uma escala como essa de arbitragem, ainda mais numa reta final. O Flamengo aí lutando por título, são 5 jogos em 12 dias e é realmente muito irritante e frustrante acontecer algo desse tipo. Mais um jogo em que o Flamengo sai reclamando muito da arbitragem. O que falar depois desse jogo lá em Chapecó? Geralmente, assim, quando acaba o jogo, eu acho que não é nem bom, não é prudente falar. A gente pegou 2 horas de voo, com mais calma, com tranquilidade, você vai pensando, vai falando. Assim, eu acho que são erros crassos que no lance do Gabigol, por exemplo, estava bem atrás, estava na linha, dentro do campo dele. Quer dizer, erro primário, assim, não tem nem o que falar, E aí você junta isso, com o Flamengo que não vem bem tecnicamente, as coisas não vêm acontecendo. Isso faz parte, quer dizer, não deveria fazer parte, mas é o que está acontecendo. E aí, erros de arbitragem crassos, e assim, não dá nem para falar, chega a ser ruim, chato. Agora, o porquê botar um trio de arbitragem que não tem experiência? Para quê? Você bota um trio de arbitragem experiente, ou um árbitro experiente, num jogo de um time que está disputando, do outro time que também tem possibilidade de título, e você vem para um risco que não precisa. Eu acho que a arbitragem também não precisa, a comissão de arbitragem não precisa assumir esse risco, né? Assumiram. Mais uma vez o Flamengo sai prejudicado, não tem choro, mas chega uma hora que você não tem como não falar
porque você também é cobrado, e não é só a cobrança. Eu acho que a cobrança, ela faz parte do jogo. Agora, sistêmica, erros sistêmicos, erros um atrás do outro, em jogos decisivos, que volto a falar, o Flamengo não vem bem, não está bem, mas isso nada tem a ver com essa situação da arbitragem, que dá até medo. Braz, saindo um pouco do campo da arbitragem, você como vice de futebol, eu queria te perguntar sobre o campo e bola. O que você achou da atuação do time ontem e se o Flamengo ainda tem chance no Brasileiro? Não, eu acabei de falar isso. Eu falei, o Flamengo não foi bem no jogo. Eu não tô, aqui a gente não está querendo, nem tem esse intuito aqui de usar ou estar querendo passar uma situação que não procede. O Flamengo não estava bem, não vem bem. Só que isso nada tem a ver com o que está acontecendo em relação à arbitragem. É erro em cima de erro. São erros que são absolutamente... que dão medo. Esse, por exemplo, esse último, que é o que eu estou pensando aqui, que é o que eu estou falando, eu poderia estar falando aí de outros aí dos outros jogos, mas eu vou me ater a esse, que se eu quisesse reclamar, eu teria reclamado nos outros, não reclamei, então passou. Então, mas é demais. E é o que eu digo, num jogo em que o clube que tem chance de ganhar, a gente bota uma arbitragem pesada, no outro também, e faz o que acontece, faz o que faz na arbitragem lá em Chapecó, enfim, não tem o que falar. Mantido? Claro, se não tivesse mantido, já tinha anunciado lá. Não entendi. Assim, não é assim, não entendi em relação à pergunta. Se tivesse acontecido alguma coisa diferente, geralmente se anuncia depois do jogo. Então, o Flamengo numa situação difícil em relação ao título brasileiro. Não é impossível, mas o Flamengo vai lutar aí até o final. E daqui a 2 semanas, 3 semanas, uma Libertadores da América aí que a gente tem nessa disputa aí. Então, assim, tem muita coisa para disputar até o final dessa temporada, porque a Libertadores da América e uma possibilidade de um campeonato brasileiro, sempre se tem que respeitar e sempre, eu tenho certeza que é absoluta, que é muita coisa. Braz, circularam boatos de que novamente teria feito, né, o Renato Gaúcho teria entregado o cargo. Realmente aconteceu isso? Não, isso é mentira. É mentira. Teve nem próximo, não teve isso. A gente demorou bastante lá, porque tem um protocolo de voo, você não pode marcar um voo de retorno logo depois do final da partida, porque pode acontecer um problema de falta de energia, pode acontecer algumas situações que a gente, por questão de segurança, a gente estende quase 2 horas a marcação de qualquer processo, qualquer protocolo após esse jogo aí. Então não teve, é mentira isso, não procede. Ô Braz, o que a torcida do Flamengo, né, são 45 milhões de torcedores, o que a torcida do Flamengo pode esperar a partir de agora por parte da diretoria do futebol, né, com essa atuação no campo da arbitragem, o que vocês pretendem fazer e se existe algum tipo de pensamento de vocês de repensarem o futebol do Flamengo hoje, pensando já na final da Libertadores? Não, vamos lá. Em relação à parte de arbitragem do Campeonato Brasileiro, é o que eu acabei de falar. A gente está perplexo aí em relação a algumas situações. Em relação à própria arbitragem numa final de Libertadores, o árbitro que foi escolhido, um árbitro que é pesado, que é no bom sentido, a gente acredita que ele fará um bom trabalho junto com o trio de arbitragem. A gente não tem, por enquanto, qualquer desconforto em relação a isso. Quanto à parte do Campeonato Brasileiro, é o que eu falo para você, o Flamengo não vem bem. Nós todos temos a consciência disso aí. Agora, a gente tem aí que tentar ver se a gente consegue ajustar para essa reta final,
E dentro desse ajuste aí, lógico, claro, tem também a decisão. Isso eu acho que você não pode agora tirar ou desconectar uma situação da outra, até porque o Flamengo precisa botar em campo o time que vai para a final da Libertadores da América para poder jogar, para poder ficar mais jogado. O que eu posso falar para a torcida é que a gente trabalha para sanear os problemas, a gente trabalha para a gente resolver os pontos que a gente entende que tem que resolver. Agora, tem que ter calma, tem que ter força para algumas situações. E em relação à torcida, está chateada e a torcida está reclamando vários pontos, a gente tem que entender esse ponto da torcida, até porque o Flamengo não está jogando o futebol talvez esperado para um final de temporada e uma aproximação de um jogo tão importante como é o final da Libertadores, que é a possibilidade aí de um título importantíssimo, um título que nem a gente em outras épocas a gente não conseguiu chegar 2 vezes numa final de Libertadores, e a gente tenta, mas é o que eu falo, a gente tenta mais uma vez sair vitorioso ou trabalhar para que a gente saia vitorioso nessa reta final. Isso inclui o Campeonato Brasileiro, isso aí, e eu falo isso de coração, não é que eu falo isso da boca para fora, nem é o que eu falo isso para a torcida ouvir. É porque é de coração e que a gente, de fato, a gente acredita, a gente vai até o final e, mais uma vez, a gente entende a preocupação da torcida em relação a essa reta final, mas a gente tenho certeza absoluta que quando a gente pegar o avião para ir disputar o jogo da Libertadores, a gente vai estar consciente, virando a chave daquele momento. Se tiver que retornar, a gente retoma de novo a chave, se a gente estiver inteiro, com chance de ser campeão brasileiro. A gente vai até o final, como a gente sempre foi aqui. A gente sempre foi até o final em todas as nossas posições, porque é o que a torcida merece, é o que o rubro-negro quer e é o que todo mundo dentro do futebol do Flamengo está querendo também. A gente tem algumas dificuldades, vamos passar por ela, pode ter certeza absoluta, e a gente vai ter um final de temporada melhor do que a gente vem chegando até aqui. Braz, uma última aqui.